programa Aquarela. Hoje iremos mergulhar no fascinante universo da arte na infância. Vamos explorar as perspectivas da educação, analisando a presença da arte acessível. Queremos mostrar que existem maneiras de inspirar a criatividade desde a infância, destacando a importância do ambiente e estímulo adequado para o apoio emocional no desenvolvimento dos nossos artistas. Prepare-se para uma conversa enriquecedora com o designer e ilustrador Euler. Ele é voluntário da ONG Casa Vila e introduz a arte na educação das crianças. Ele irá nos contar como o estímulo à arte na vida dos pequenos pode auxiliar no desenvolvimento no futuro deles. Euler, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite. Para início da nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco como você avalia o processo e o impacto das atividades no desenvolvimento das crianças. Eu trabalho, como você já falou, Gabi, na verdade, muito bom vocês terem me convidado, é uma alegria, um privilégio estar com vocês. Eu trabalho numa ONG chamada Projeto Casa da Vila. A gente trabalha com crianças de 6 até 18 anos. Na Artes Visuais, que é a área que eu coordeno, a gente trabalha apenas a partir de 7 anos. Com 6 anos ainda está desenvolvendo a parte motor, então a gente, a partir dos 7 só. Como que o desenho ajuda eles nessa parte cognitiva? Primeiro, por ser uma coisa que sai do comum, porque daí vai criar caminhos novos dentro do cérebro deles. Às vezes as pessoas se conectam mais com palavras, com música, com as artes visuais, isso tira a gente um pouco da zona de conforto. Por mais que a criança é muito mais racional ou exata, ela vem para essa parte das humanas, assim, vai estimular caminhos novos na mente dela para ela se explorar um pouco mais, estimular cada vez mais a criatividade e, de novo, conseguir ter pensamentos mais rápidos e pensar em alternativas novas. Você até puxou ali para a minha próxima pergunta, que eu queria te perguntar como que a arte ela influencia ali em novas habilidades ao longo da vida da criança. Então, ele a resolver, solucionar problemas, ter mais coordenação, como que isso influencia? Você sente essa influência? Com certeza, porque quando a gente pensa em desenho e artes visuais, no caso, a gente trabalha com duas coisas muito importantes aqui. Um principal é a percepção visual, como que ela observa o mundo. Então a ideia é trazer que ela esteja mais atenta às coisas em torno dela, cores, formas, tudo que possa ser algo novo e um estímulo visual. O outro é desenvolvimento motor. Uma das coisas que eu vejo desenvolver muito em algumas crianças é essa parte de movimentos precisos. Porque você desenhar, de novo, tem a parte da percepção visual, de representar aquilo que você está vendo ou está imaginando por meio do desenho, mas tem a parte motora, uma parte mais mecânica mesmo, que são exercícios de você desenhar linhas e formas ali para trazer ali e representar alguma coisa que você, de novo, está vendo ou que você está criando. Aí isso ajuda nessa parte motora que algumas crianças, principalmente mais novas, e a galera que a gente atende na ONG, que às vezes tem uma dificuldade porque não se alimentam muito bem, então, tanto cognitivamente quanto motora, se desenvolveu um pouco, não se desenvolveu tão bem, o desenho consegue ajudar elas a trabalhar melhor essa parte motora e, no caso, movimentos precisos, que é o que o desenho exige, né? Isso até me dá até um gancho para a próxima pergunta, que quais são os principais benefícios? Você citou ali a parte da coordenação motora, mas você acredita que esse seja o principal benefício, assim, falando tanto agora na infância, mas a principal ao desenvolver? Você acha que essa é a parte principal, a parte motora? Esse é o principal benefício ou você acredita que tem outros? Não, eu vou destacar dois aqui, porque um pensando de criança de forma geral. Hoje, por conta das facilidades que se tem, né, por meio da internet, muita tecnologia, eles na verdade não desenvolveram a perseverança de começar uma coisa e terminar. E quando você está trabalhando com desenho, você precisa entender o processo. Você precisa entender que você não vai se desenvolver e se tornar um super ilustrador ou pegar uma foto e reproduzir de um dia para o outro. Existe todo um processo, todo um caminho que você precisa vivenciar para conseguir se tornar um bom desenhista, um bom ilustrador, conseguir representar bem aquilo que você está sentindo ou conseguir, no caso, copiar uma imagem, uma pintura ou uma ilustração com um grafite. Então, desenvolver essa parte da perseverança, que é muito incomum nessas gerações mais novas. Você acredita que a influência do uso de telas está prejudicando o seu trabalho nessa questão ou não? Na verdade, não, porque as telas, é claro, elas tomam mais tempo dessa galera, fazem com que a mente deles
esteja sempre em ação, o tempo todo pensando em alguma coisa, com diversas abas. Então você percebe que tem muito mais diagnóstico de TDA ou TDAH nessa geração por conta disso, né? Eu tenho TDA. Então eu vejo como o desenho ajuda a você conseguir parar, fecha algumas abas e foca em uma coisa. Né? Ou, sei lá, exercita o seu hiperfoco ali por meio do desenho. Por quê? Você tem que parar. Sim. Não dá para você começar e de repente já muda. Não, você tem um começo, meio e fim. A gente, no caso lá, como ensina na ONG, os fundamentos do desenho no primeiro semestre, a gente vai falar sobre você tem que desenvolver um esboço, você tem que começar agora a trabalhar nos detalhes e finalizar o projeto. A gente sempre tem um começo, um meio e um fim para ajudar eles nisso. Agora, pensando também na ONG e específico, não só o que a Artes Visuais faz, mas arte em geral, porque a gente também tem dança e também tem música, é ampliar para eles a percepção do mundo e proporcionar uma transformação de mente. Por quê? Pode parecer muito bobo falar, o desenho vai mudar a vida de alguém assim? Cara, o desenho em si não vai mudar a vida de alguém, mas vai ampliar a percepção para que ela veja que, eu não estou preso a esse cenário. Existe um cenário muito maior em que eu posso vivenciar outras experiências. Pode virar um ilustrador, uma ilustradora, trabalhar com artes? Pode. Mas o desenho vai ajudar ela a trabalhar uma coisa muito importante, que é o que eles não têm. É olhar uma coisa que eu fiz e se sentir, cara, que legal, eu completei isso. Porque a maioria das crianças lá não recebem palavras de incentivo. Elas não recebem palavras de, existe um futuro, você pode sair daqui, você pode ter uma outra perspectiva. De novo, não é o desenho em si que vai gerar isso neles. Mas as nossas conversas ali, porque é um grupo que a gente tem ali, então é uma comunidade de gente se expondo à arte, se expondo à cultura, vai entendendo que, eu tenho um processo aqui, a pessoa desenha de um jeito diferente, a gente avalia um do outro, a gente incentiva um ao outro. Eu tento sempre ter palavras de incentivo, de falar, precisa ajustar isso aqui. A gente não mente, fala, nossa, seu desenho é maravilhoso, nossa, tá lindo, não precisa fazer nada. Não, a gente fala, isso aqui não tá legal, vamos fazer tal coisa, vamos viver esse passo aqui. Tanto que o nosso lema lá para eles é, vamos curtir o nosso processo. Porque, você vai entender que você está no passo inicial ou no passo intermediário. 2, você vai entender que, às vezes, avaliações e críticas, elas são bem-vindas, não é para diminuir a gente. E outro, você vai fazer parte de uma comunidade que está se incentivando, ampliando a nossa mente para dizer, a gente não é só isso aqui, é isso aqui. Não é só onde eu vivo a minha condição social. Existem várias oportunidades aí na frente. E você acredita que você fala pelo lado mais da ONG, né, como um educador de ONG, você acha que qual que é o papel da escola e dos pais? Onde você acha que encerra ali o seu trabalho e agora você entrega para a escola, entrega para os pais e depois você vê esse retorno? Como que funciona essa parte? É uma parceria, né? Tanto que uma das histórias mais legais que a gente vivenciou lá foi de um aluno que... A gente não chama ele de aluno, né? A gente está até conversando, a gente chama ele de usuário. Sim. Não é uma palavra muito boa, mas por conta de... Como a gente tem uma parceria com prefeitura, tudo aí, nós não somos uma escola. Nós somos uma ONG e proporcionamos oficinas de artes visuais. A gente, como eu falei, parceria da escola e da família. Teve um menino que ele teve dificuldade na escola por uma professora que teve uma fala que marcou ele e ele se sentiu muito exposto. Então ele se fechou e isso começou a atrapalhar o desenvolvimento dele na escola. Né? Os pais estavam super preocupados porque isso estava acontecendo. Lembrando, tem todo o contexto das dificuldades plus isso que aconteceu com ele. Quando ele começou a fazer a aula de artes e de desenho ali, por conta do contato com outros alunos, né, com outras pessoas ali do grupo, o lance do empenho e do desenvolver passo a passo no desenho, ele começou a ganhar mais confiança. Porque ele via que quando ele se esforçava, ele conseguia. E com as palavras de incentivo, com os estímulos, com as críticas construtivas do traço dele, ele se desenvolveu, ele está com 8 anos. A escola mandou uma mensagem para mim e falou, o que vocês fizeram com ele? Porque ele mudou. Caramba. Ele está melhorando as notas dele, ele se tornou uma pessoa mais extrovertida e está interagindo muito mais com os outros alunos. O que proporcionou isso? Aquele grupo ali. Aquele momento que a gente tem uma vez na semana, de 1h30, conversando sobre desenho, conversando um com os outros e tentando incentivar um ao outro a se desenvolver como artista. Aí é legal, né? Quando tem a comunidade se fecha e consegue ajudar a criança, não fica cada um no seu canto.
Eu queria te perguntar quais os principais desafios de implementar esse programa de arte em ambientes de recursos limitados, que você falou que às vezes tem situações que são crianças, né, carentes, querendo ou não. Essas limitações te atrapalham muito? Na verdade, não, assim, porque separar a sua pergunta em alguns pontos. As crianças carentes. Quando você demonstra cuidado, atenção e, de novo, uma simples palavra de incentivo como, pô, cara, que legal, você melhorou aqui. Eles são muito gratos. Tipo, eles abraçam, assim, eles gostam de estar lá. Eles choram, às vezes. Aconteceu, a gente estava numa reunião outro dia e a gente começou a ouvir um choro, assim, a gente, meu, o que aconteceu? Foi algum problema? É que a menina estava indo embora, não queria ir embora. Que lindo. Então, ela queria ficar com a gente lá na ONG. Ela, no caso específico, ela faz balé e inglês. Então, tem esse lance de gostar de estar lá e de ajudar a ter essas percepções e ser grato por tudo que está acontecendo. Então, não vejo isso como uma dificuldade. Na verdade, eles entendem que a gente está ali para auxiliar e eles abraçam isso, né? Uma dificuldade real que a gente tem não é nem de recursos financeiros, para ser honesto, assim, mas é de gente. Porque tem muita gente, sei lá, talvez para aliviar a consciência, assim, vou ajudar. Aí fica lá 1 mês, 2 meses e vai embora. E a gente precisa de gente que faz um trabalho a longo prazo, porque ele é um trabalho, como a gente fala, de formiguinha. Cada coordenador em sua área vai cuidando daquele menino, daquela menina que faz esporte, que faz balé, que faz artes visuais, que faz música. Cada coordenador tem um contato com ela e tem conversas intencionais e amplia a mente para um futuro diferente. E, cara, se a pessoa não dá continuidade, aquela criança vai perceber isso. Aquele pré-adolescente, aquele adolescente vai perceber isso, que a pessoa vem, ajuda um pouquinho, vai embora, daí ela se sente deixada de lado. O que muitas vezes já é como ela se sente em casa. Então a maior dificuldade que a gente tem é a continuidade de voluntário. E mais voluntários, que a gente tem crescido. Eu tenho hoje 22 alunos em artes visuais. Nós temos 180 crianças e pré-adolescentes e adolescentes na ONG. A gente precisa de gente para ajudar lá. Eu entendo. Agora, minha próxima pergunta, eu gostaria de saber quais as principais estratégias que você usa ali no seu ensino. Então, artes com lápis, com canetinha, como que funciona? Quais que são as favoritas das crianças que você sente ali? Qual que é a mais tem resultado para vocês? O favorito, só um parênteses aqui, o favorito das crianças é desenhar os personagens que ela ama. Então, em 2023, o personagem que eu mais desenhei foi o Pikachu. Toda aula tinha que desenhar isso, porque eles gostavam. Achei que você ia falar Wandinha. Não foi a Wandinha, não. Foi o Pikachu. Eles gostavam, pelo menos os alunos que estavam lá. Quais são as estratégias, Gabi? A gente tem um cronograma de assuntos e técnicas que nós precisamos abordar. Que, como eu falei, vai desde fundamentos do desenho, linha, forma, perspectiva, luz e sombra, daí entra a cor, daí a gente vai falar sobre teoria da cor, cores frias, cores quentes, e aí trabalhar com técnicas específicas como aquarela, acrílica, óleo, colagem, tudo que envolva eles experimentarem algo que eles não teriam acesso, mesmo pela internet, eles não teriam acesso assim de ir lá e fazer. Eles conseguiriam ver, mas eles não conseguiriam fazer. Então a gente tem esse currículo de 1 ano, que ele vai ajustando de um ano para o outro por conta dos níveis. Como eu falei, eu estou no 3º ano lá já. Né, eu já como voluntário 5 anos e agora como coordenador da área de artes 3 anos. A gente já adaptou o nosso currículo por conta de gente que está há 3 anos comigo. Então eles já são intermediários, eles já não são mais iniciantes. Eu tenho 3 turmas, a galera iniciante infantil, que está na parte da manhã, a galera infantil só, que é até uns 12 anos, primeiro horário da tarde, e o segundo horário da tarde, que é a galera de 12 até 18. E não no caso, necessariamente tem até vai 16. seguindo a escola, é mais pelo desenvolvimento de cada Não, é pelo pessoa. desenvolvimento de cada aluno. Lembra que eu falei que a maior dificuldade é ter gente? Hoje eu tenho 2 auxiliares, que daí eles fazem esse approach comigo. Ali é um menino de iniciante, então vamos trabalhar com ele de um jeito muito diferente com o cara do intermediário. Eles podem estar trabalhando juntos luz e sombra com grafite. Só que esse aqui, ele está pintando um quadradinho ou uma esfera, iluminando e sombreando. Aqui ele está fazendo um retrato. Aqui ele já trabalhando um objeto orgânico, um desenho de observação, uma natureza morta na frente dele que ele tem que reproduzir e fazer luz e sombra com um grafite. É a mesma técnica, só que em níveis diferentes. Daí, normalmente eu fico com o cara mais intermediário, uma menina intermediária, e meu auxiliar, no caso é uma menina, a minha auxiliar,
à tarde fica com o iniciante. Ah, entendi. E como que você adapta, você até foi seguindo a ordem mesmo da próxima pergunta, que era a adaptação, assim, de cada idade. Você sente que para umas crianças menores precisa de um tipo de diferente de atenção, dependendo do nível. Como que você vai adaptando ali para as idades? Para a criança mais nova, eu considero criança é aquele início da pré-adolescência. Pré-adolescência mais ou menos 10, 11, 12 anos, né? Até uns 12 ali tem que ser muito mais lúdico e dinâmico. Eu consigo exigir da galera mais velha aquilo que eu falei, de passo a passo. Então a gente tem um começo, meio e fim, um caminho muito claro na aula. Com a galera criança, eu tenho que ter... fizemos a técnica, vamos fazer um desenho criativo agora? Daí eu anoto umas palavras na lousa, né? Isso é um dos exercícios. Vermelho, raiva e futebol. Aí eles têm que criar um desenho da cabeça deles baseando essas 3 palavras. Ou, que personagem que você gosta de fazer? Vamos aprender a fazer ele agora? A gente vai lá e faz juntos e adapta, de novo, a técnica que a gente está trabalhando. Agora a gente começou a estar com grafite, com lápis, então eles fazem só com lápis mesmo. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse qual que foi a história que mais te marcou ali, uma criança que você sentiu uma transformação e te marcou aquela vivência. Tem uma menina que ela é da tarde, né, ela chama Beatriz. Ela é a menina mais talentosa que eu tenho lá. Junto com outro menino, ela é a menina mais talentosa, assim. E quando ela chegou, ela se portava assim, quieta, falava assim, não abria a boca para falar, né? Não sorria, era muito fechada, assim. E no decorrer das aulas, por conta do contato com outras crianças e outros pré-adolescentes, por conta de perceber a evolução dela no desenho e o empenho da parte dela também, ela começou a se sentir mais confiante e ela começou a fazer uma coisa muito simples, mas que pra gente faz muita diferença. Ela começou a sorrir. Como eu falei, ela era muito fechada. De repente ela chega agora, e aí, professor, beleza, tal, sorrindo, feliz, interagindo com outros alunos e com uma percepção de que não importa onde eu moro, existe um futuro pra frente. Então ela tá pensando se quer ser ilustradora, se quer se formar em design. Ela tem quantos anos? Ela tá agora com 12 anos. Né? Mas ela já tá antes. Ela não falava direito, não sorria, muito menos sonhar um futuro. Então hoje você vê ela sorrir, ela interagir com outros alunos, ela tá confiante e segura, que é uma coisa que eles lutam muito, que é a insegurança. E uma percepção de si muito para baixo, muito negativa. E olha para o futuro e pensa, eu posso trabalhar com isso aqui. Né? Isso é uma habilidade que eu tenho única, isso me representa, isso faz parte de quem eu sou, da minha identidade. Né? Então, você vê essa transformação que foi a ONG, que foi a arte, não tem preço. Ai, nossa, é incrível mesmo. E para se tornar até, é bom até falar, né? Para se tornar um voluntário, como que funciona? Vocês têm algumas redes sociais? A gente tem, se chama Projeto Casa da Vila, você pode procurar no Instagram, depois eu mando para vocês divulgarem no Instagram de vocês. No caso, a gente é uma organização que divide espaço junto com uma igreja. Então a gente prioriza a galera a fazer parte da igreja, porque daí entende como que funciona ali a questão do espaço, do lugar. Mas a gente, como eu falei, precisa de gente. Então se a pessoa quer ser voluntária, tem que entrar em contato, daí a gente conversa, a gente conhece que, principalmente alguns especialistas, algumas habilidades específicas a gente precisa. Por exemplo, a gente quer professor de bateria, só que a gente não tem ninguém para tocar bateria. A gente tem uma bateria lá na nossa organização, só que não tem nenhum professor. Né? A gente quer aumentar a turma de artes visuais, por exemplo, só que eu não consigo aumentar por quê? Com 3 pessoas apenas trabalhando, muito aluno, muita criança ou muito pré-adolescente não vai conseguir, né, fazer de forma efetiva e ter um acompanhamento legal com cada um. Né? Então a gente precisa sempre de gente se envolvendo e, de novo, tem que entrar em contato, tem que ter disponibilidade e tem que ter aquilo que eu falei. Não vem só para aliviar a sua consciência, vem para fazer um trabalho que é a longo prazo. Que você vai começar a plantar algo aqui que talvez 1, 2 ou até 3 anos você vai vivenciar, né? Mas longo prazo, não é um negócio, vou lá um mês, me sinto feliz que ajudei alguém e vou embora. E vai embora. É isso, Euler. Muito obrigada pela presença, pelo papo. Foi muito enriquecedor para mim. Eu tenho certeza que foi para o pessoal de casa também. Gabi, obrigado. Foi muito bom estar com vocês, falar sobre arte, falar sobre gente tendo uma vida transformada. É minha missão de vida, então foi uma alegria estar com vocês. Privilégio real.
Esse foi o nosso programa de hoje no Aquarela. Quero agradecer também ao público de casa e à nossa equipe que está aqui nos apoiando. Para nos acompanhar nas redes é Campanha Aquarela no Instagram, quanto no nosso blog. E é isso, muito obrigada e até a próxima!